Eu li que um deles é a anemia. Isso aí. Tanto que a doença, ela é conhecida como amarelão, né? A forma comum de chamar ancilostomose ou ancilostomíase é amarelão. Vocês ouviram falar, provavelmente no ensino médio, né? Sobre a doença do Jeca-Tatu? Mal da terra, anemia dos mineiros, opilação. Isso aí. Então tem aquela história, né? Daquele livro do Monteiro Lobato, que é um clássico também, e que não tem como falar do amarelão sem falar desse livro, que conta a história do Jeca Tatu, que é então um pobre coitado que vivia numa casa miserável, uma família magrinha, pálida e feia, como eles dizem aqui, e um dia o doutor foi lá e, tendo então esse amigo amarelo e chucro, resolveu examiná-lo. E descobriu então que o coitado do Jeca Tatu tinha era uma doença e não era uma preguiça como todos achavam. Então essa história é um clássico de 1918, mas já mostra que em 1918 então já se sabia, já se conhecia a ancilostomose. E até hoje ela não tem nenhuma forma de prevenção a não ser saneamento básico, né? Ela continua sendo uma doença bastante comum. Inclusive, depois eu vou mandar um artigo para vocês da incidência dessa doença aqui no Rio Grande do Sul. Já viram falar de alguém que tivesse com um amarelão? Sim. Não? Sim? E será que a pessoa que estava com amarelão por conta da ancilostomose ou será que era amarelão por anemia por outro motivo? Daí a gente não sabe. Não é mais tão comum, né? A gente vê como a maioria das parasitoses. Parece que hoje elas não são tão comuns no nosso meio, mas elas ainda existem e muito. Então, quem causa a ancilostomose? Leram? Podem ir lendo esses nomes aí. Leiam ele para vocês saberem falar. Como é? Ancilostoma duodenale, Necator americanus e Ancilostoma celanicum. Aqui, no velho mundo, como é chamado, o ancilóstoma mais frequente é o ancilóstoma duodenale. E o Necator americano também existe aqui, mas não é muito comum o ancilóstoma celânico. Ele é menos comum em humanos do que os outros. Aqui está a descrição deles. São pequenos, né? São bem pequenos. E eles, olhem, uma característica especial deles é essa boca aqui. Eles têm essa cápsula bucal com esses dentes, né? E servem para fixar esse parasito na parede do intestino. E é por essa cápsula bucal, com essa característica, né, de que fixa ele na parede, é que esse ancilóstoma é capaz de sugar o sangue do hospedeiro, e aí, então, isso que leva à anemia. O que leva à anemia, então, é o fato de que esse ancilóstoma e o Necator, eles se alimentam do sangue do hospedeiro. E aí, isso faz com que a pessoa acabe ficando com debilidade, né, menos sangue, na verdade, né, diminui a quantidade. Depois a gente vai ver a quantidade de sangue que esses dois parasitas são capazes de ingerir por dia. Aqui está o tamanho, ó. Lembram do tamanho do Ascaris? Que tamanho tinha o Ascaris? Era possível ver Ascaris a olho nu? Sim. Sim, tinha qual tamanho mesmo? 20 a 30 centímetros, acho que era. Até ontem eu dei aula para nutrição e uma aluna contou que uma colega dela, que é enfermeira, inclusive, que uma colega dela disse que sentiu uma coceira no nariz e pegou um negócio assim. De repente, o outro colega que estava do lado, espera aí que eu vou puxar. Começou a puxar e saiu uma lombriga do nariz, isso há pouco, saiu uma lombriga de 45 centímetros do nariz da mulher. Pense.
É gigante, né? Lembram do tricuris que a gente estudou na semana passada? Que a gente estudou também na semana passada? Qual era o tamanho deles, lembram? 4 centímetros. Isso aí, era bem pequeno. menor, né? Era pequenininho, o Ascaris ficava só com a boca, né? A boca que era trilobada presa na parede e todo ele ficava solto na luz do intestino. O tricuris, ele ficava com a parte anterior dentro da parede, lembram? Que era aquela parte fininha que parecia um fiozinho enterrado na parede do intestino e a parte posterior solta e livre também. Nesse caso, esse parasito aqui, então, o Ancylostoma ou Necator, eles vão fazer também algo parecido com o Ascaris. Eles ficam presos na parede por essa boca, né, por essa cápsula bucal, só que ele é bem pequenininho, ele mede milímetros de tamanho, ó, aqui, de 10 a 18 milímetros, a fêmea, que sempre é maior que o macho, e o macho, então, de 8 a 11 milímetros. Quer dizer que eles são bem pequenos e eles são invisíveis, a olho nu é muito difícil enxergar, porque embora eles tenham milímetros de tamanho, eles são muito fininhos, eles têm 400 micrômetros, mais ou menos, de espessura, né, de diâmetro, assim, então eles são muito pequenos, não vão ser vistos a olho nu. Mas, embora sendo pequenos, eles são capazes de causar anemia, de tanto que eles expoliam o sangue do hospedeiro. Então, essa característica da cápsula bucal é que é a mais marcante aqui na estrutura deles e o tamanho, né, e o tempo que eles podem sobreviver, olha, eles podem sobreviver até... Eles podem sobreviver até de 6 a 8 anos dentro do intestino do hospedeiro. Então, na verdade, isso significa que o hospedeiro pode viver muito bem com o seu parasita, né? Anos e anos e anos, até que, então, esse parasita possa causar alguma coisa ou simplesmente morrer e ir embora. Aqui está o outro, que é o Necator. É também um filostomídeo que causa a mesma coisa, ele faz o mesmo tipo de patogenia, esfoliação também. Também tem aquela... Vocês enxergam o mouse? Oi? Sim, eu enxergo. Aparece como aquele tracinho para digitar, né? Eu vou arrumar aqui no apontador. Aqui. Sim. Agora sim. Ou melhor, né? Ok. Então, aqui tem a boca também, né? A cápsula bucal desse parasito. Olha, também tem esses dentes que fixam ele na parede do intestino. Também é pequeno, de 9 a 11 milímetros. Então, o Necator e o Ancylostoma, eles são muito parecidos, assim, estruturalmente, e causam mais ou menos as mesmas patogenias no hospedeiro. Longevidade de 5 a 9 anos, enquanto o outro de 6 a 8, vive um pouco menos de tempo. Os ovos, lembram por que a gente sempre fala dos ovos? Porque para identificar esses parasitas no laboratório, a forma de identificar é observando ovos nas fezes, né? Através do exame parasitológico de fezes, onde nós enxergamos, então, esses ovos. Eles são também muito característicos. Para que esses ovos embrionem, assim como os outros, lembram que lá também do Ascaris e do Tricuris também acontecia isso? O ovo precisa passar por um período no solo, né? Onde tem aeração, temperatura, umidade adequada, até que aquela massa de células lá do embrionamento se transforme numa larva. E essa larva ainda vai passar por aquelas fases, L1, L2, até chegar a L3, que é a fase infectante. O que tem na fase L1, L2? O que tem de diferente? Tem de diferente a cutícula, né, o revestimento dessa larva, e também vai modificando o trato intestinal, o esofágico, na verdade, o tubo esofágico, para modificar a forma de alimentação. É isso que vai modificando de uma fase para outra, mas a gente não vai falar de cada fase. Voltando, ancilostomose ou ancilostomíase, na verdade, a doença é conhecida comumente como amarelão. Amarelão por quê? Porque os parasitos causadores dessa doença, os parasitos, nesse caso, esses dois parasitos que habitam o intestino, eles expoliam esse hospedeiro
retirando dele sangue, né? Além de nutrientes, o sangue, ele se alimenta de sangue. E esse sangue, então, vai fazer com que, ou a falta desse sangue vai fazer com que o hospedeiro fique com anemia. Como que ele é transmitido? Na maioria dos outros que a gente falou, a transmissão é fecal-oral. Lembram? Quer dizer, os ovos são eliminados juntamente com as fezes, obviamente por serem parasitas intestinais, né? Se a gente depois for falar de parasitos do sistema circulatório, então não é eliminado por fezes, é outra via de transmissão. Mas nesse caso, como esses parasitos são parasitas intestinais, a via de eliminação sempre vai ser as fezes. Nesse caso também, eles são eliminados, os ovos, né, são eliminados para o solo pelas fezes. Mas a forma de retornar ou de infecção não vai ser somente por via oral. Esse verme, ou esse parasito, ele tem uma capacidade, os dentinhos dele lá, né? Ele tem a capacidade de atravessar a pele. Então, ele tem uma forma de transmissão que a gente chama de transcutânea. Pode ser via oral, mas mesmo se for ingerido via oral, ele vai também atravessar, ele pode também atravessar a parede do intestino e chegar na circulação, ou pode ficar no intestino e já se tornar verme adulto ali. Mas o interessante desse, o diferente dele, é que ele tem capacidade, pela forma da cápsula bucal, de atravessar a pele e chegar na via circulatória, nas vias circulatórias desse hospedeiro. Então, aqui tem uma imagem de uma pessoa descalça, duas, na verdade, né, descalças, e quando essas pessoas são descalças, se nesse ambiente tiver as larvas, então a larva pode atravessar a pele. Aqui também, uma casa, então, onde tem animais no entorno, depois a gente vai ver onde entram os animais aí, os animais no entorno, e as fezes, então, que podem ser eliminar esses parasitos. Os ovos que se tornam infectantes ali. Então, aqui está o ciclo. Olharam o ciclo? Alguém consegue me explicar esse ciclo? Estão me ouvindo ou fugiram? Ou eu fugi, será? Estamos te ouvindo. Ah. Olhem para o ciclo e me ajudem a explicar ele aqui. Eu até tenho uma dúvida, porque esse, diferente dos outros vermes, a gente não ingere os ovos, certo? Ele entra em contato com a gente somente na fase L3. Larval já. Na verdade, assim, os outros também, a fase L3, entram em contato com a gente. Só que nos outros, a L3 entra dentro do nosso corpo, dentro do ovo, né? Revestido ainda por aquele envelope, aquele do ovo. Nesse caso, não. O ovo eclode ainda lá no solo. Entendi. E ele só, digamos, ele só nos parasita através da pele, não através da gente ingerindo ele. Não, a gente pode ingerir também, mas aí tu vai ingerir a larva. Ah, Tu vai ingerir. Só que a larva é tão pequena que tu não vê, né? Porque ela tem, além de ela ter milímetros de tamanho, ela tem nanômetros de espessura, que a gente não consegue enxergar. Nanômetros é aquela medida que é abaixo do milímetro. Se tu pegar 1 milímetro e dividir em 1000, tu tem um nanômetro. Desculpa, micrômetro. Tem um micrômetro, então, tu não enxerga a medida em micrômetro, é muito pequeno. Então, tu não vai ver, vai ingerir a larva igual. Então, ó, entendeu? Eu ia perguntar qual é o caso mais... Obrigada. Posso falar? Pode. Desculpa. Qual é o caso mais comum da contaminação? É ingerindo ou é ela atravessando a pele dessa doença aí? Não existe um caso mais comum, porque assim, se tu vive num ambiente que tem uma grande quantidade dessas larvas no solo, por exemplo, tu vai se contaminar das duas maneiras, né? Não existe uma mais fácil ou uma mais difícil, mas imagina, se você tá numa casa onde essas larvas são depositadas no solo, ou via, sei lá, talvez não tem esgoto, né? Ou enfim, ou de alguma forma as fezes chegam no ambiente, ou às vezes podem ter alguns animais também que acabam carregando, né, essas fezes de um lado para outro. Então, se você for
você, ou se as pessoas não higienizarem as mãos direito, por exemplo, vão ingerir a larva, né? Uma criança brincando descalça, ela vai ter tanto larva penetrando na pele quanto ingerindo, porque com certeza, se ela está descalça já lá fora, com certeza ela não vai lavar a mão para pôr a comer, por exemplo, né? Então, assim, não existe uma estatística que diga ela é mais comum penetrar pela pele, é mais comum ingerir. Não existe. Na verdade, pode fazer das duas formas. Tá. Ok, então vamos começar daqui? Vamos começar aqui do 1, ó. O que aconteceu? Os vermes adultos, eles estão lá no intestino, precisam copular, né? Então tem que ter pelo menos um verme macho e um verme fêmea. Esses vermes adultos copulam, e aí eles vão liberar, a fêmea vai produzir ovos. Esses ovos são liberados no solo, e lá eles ficam até se transformarem em L3. Então, olha aqui, de 12 a 24 horas depois de serem colocados no solo, ela já se transforma em L1, L2, para chegar em L3 em torno de 5 dias. Significa o quê? Se a pessoa ingerir esse ovo, será que ela vai ser reinfectada? Ou infectada? Pensem. Não. Não, né? Por quê? Porque esse ovo precisa passar por essa fase. Se comer essa massa de célula, nada acontece. Então, ela tem que ou ingerir ou entrar em contato com a larva L3. Que penetra na pele ou é ingerida. Quando a larva é ingerida, ela pode fazer o ciclo pulmonar. Algumas fazem o ciclo pulmonar. O Necator faz o ciclo pulmonar, olha aqui. Ele invade o intestino, atravessa a parede do intestino, ou mesmo atravessando a pele, ele chega no fígado, coração, pulmão, vai para a orofaringe e é deglutido de novo até chegar no intestino. Eu tenho uma pergunta. Talvez a resposta seja semelhante à pergunta que a Esley fez antes, mas é mais comum que quando a gente, no caso, vai ingerir essa larva na forma infectante, na L3, é mais comum que ela chegue no intestino delgado, se torne adulta lá, ou é mais comum que ela passe por lá e chegue até o pulmão e faça o ciclo pulmonar? Se for o Necator, vai fazer o ciclo pulmonar. Se for o ancilóstoma, vai ir direto para o intestino sem fazer o ciclo pulmonar. Tá bom, obrigada. Entendeu? Mas se for o Necator, vai fazer o ciclo pulmonar. Uhum. Ele vai precisar dessa fase para se transformar em verme adulto. O ancilóstoma não precisa dessa fase para se transformar em verme adulto. Consegue chegar e ir direto para o intestino. Quando faz o ciclo pulmonar, lembram como é que é o nome desse ciclo? Ciclo de Loss? Isso aí. Então, quer dizer que ele pode fazer o ciclo de Loss também, né? O Necator. E ele fazendo o ciclo de Loss, qual é a síndrome? Lembra do nome da síndrome? Flare, eu acho. Não lembro a pronúncia. Exato. Então, isso aí. Quer dizer que o indivíduo que foi contaminado, ele pode ter sintomas respiratórios sem saber o que aconteceu, né? Então, olhem aqui. Ele tem uma fase, esse hospedeiro, tem uma fase que ele entra em contato com o parasito, que é quando o parasito atravessa a pele. Imaginem um monte de larvinhas, embora minúsculas, perfurando a pele. Provavelmente, no local de penetração, vai ter também algum tipo de reação inflamatória, né? Não vai aparecer um furo, mas uma reação inflamatória vai ter ali. Então, é o primeiro sintoma que o indivíduo pode ter, né? A primeira patogenia, que é a inflamação. Depois, se for o Necator, síndrome, outro sintoma no caso, né? Síndrome de Loeffler, que vai então pode causar microhemorragia no pulmão, infiltrado eosinofílico, mais ou menos parecido com o do Ascaris de antes. E no intestino, esfoliação, né? Toda aquela questão de
diminuir a quantidade de sangue disponível para o hospedeiro. Aqui está a mesma coisa, na verdade, é o mesmo ciclo. As larvas de ancilostomídeos invadem a corrente sanguínea, no caso do atravessar a pele, chegando através da pele ou da boca. As larvas migram através da corrente sanguínea até os pulmões. As secreções pulmonares que contêm as larvas são expelidas através da tosse e deglutidas, chegam até a orofaringe e retornam para o intestino. E as larvas invadem o intestino, amadurecem, né, transformam-se em vermes adultos. E aí as cabeças dos ancilostomídeos se prendem no intestino, se fixam no intestino, e aí a partir daí eles produzem ovos que são liberados de novo para o solo. Bem explicadinho, sem segredos, né? Patogenia. Então, como acontece a doença propriamente dita? Primeiro, quando, então, já falei, né? Quando as larvas migram para migração das larvas, implantação dos parasitos no intestino delgado, e etiologia secundária, que é a permanência deles, que é, então, a esfoliação, quando acontece a esfoliação. Quando as larvas vão penetrar na pele, vai acontecer uma primeira lesão, então, que se for um ataque maciço, em grande quantidade de parasitos, vai ter uma lesão traumática, né, um trauma, uma inflamação nesse lugar, que a gente vai chamar de exantema, que é uma região avermelhada, inflamada, com coceira. Depois, normalmente, o tempo de penetração é em torno de 10 minutos, quer dizer, a pessoa tem que estar em contato com esses vermes na pele por pelo menos uns 10 minutos, senão o verme não consegue atravessar, é o tempo dele abrir, arrebentar a pele e atravessar. Depois tem a fase de migração, então, que vão acontecer todas aquelas alterações pulmonares que a gente conhece como síndrome de Loeffler, então, que é a fase do ciclo de Loss, fase de instalação do verme adulto no intestino delgado. Então, aí é que vai acontecer realmente os sintomas que caracterizam a doença, né? Que é como ele se prende na parede do intestino por aquela cavidade oral, né? Por aquela boca cheia daqueles dentes cortantes. Então, isso pode provocar ulcerações. Ulcerações também levam a uma resposta inflamatória que pode diminuir a absorção, por isso ele vai ficando enfraquecido. Além de diminuir a absorção de nutrientes, o verme ele passa a ter espoliação sanguínea, que é então roubar o sangue do hospedeiro, né? Então, olha aqui, ele secreta anticoagulante, porque ele não pode deixar esse sangue coagular, né? Ele precisa que o sangue seja fluido para ele conseguir absorver. Quando ele secreta o anticoagulante, ele permite que o sangue, inclusive, se perca juntamente com as fezes. Então, as fezes das pessoas que têm esse verme, elas podem, inclusive, conter sangue nas fezes, né? Aqui, então, o Necator americanos, o Necator, ele expolia em torno de 0,03 a 0,06 ml de sangue por dia. Conseguem imaginar essa quantidade? Imaginam o que é 1 ml? Oi? Quando eu vejo esse silêncio, eu acho que eu tô sozinha e já tô falando sozinha e vocês sumiram. Estão aí? Não, estamos aqui. A gente tá aqui. Ó, vou mostrar aqui um tubo para vocês que tem. Não sei se vocês estão enxergando, porque minha tela tá... Estão enxergando esse tubo? Sim. Sim, sim. Ó, Sim. se a gente enchesse esse tubo até aqui de água, a gente teria 2 ml. Esse tanto de água. Então, 1 ml deve dar mais ou menos aqui, ó. Esse tanto de sangue seria 1 ml. O que o parasito, no caso o Necator, consome por dia, seria mais ou menos 0,06. Mais ou menos isso aqui, ó. Agora eu não estou enxergando. Agora sim. Sim. Nem parece tanto, né?
uma pontinha assim. Mas uma pontinha assim durante 8 anos, todos os dias, e ainda considerando que a pessoa ele consome isso, mas além dele consumir isso, parte desse sangue é perdida nas fezes, e além disso tudo ainda a diminuição, diminui a absorção de nutrientes. Como resultado, anemia ferropriva, principalmente, que é o principal sintoma desse parasita. Mas, olha aqui, a gente tem que pensar que um verme consome isso por dia. Mas e se a gente tiver 1000 vermes? 3.000 vermes? A quantidade... Não vai precisar de 8 anos para ter anemia. Não vai precisar daí dos 8 anos para ter anemia. Quanto maior for a carga parasitária, maior é essa espoliação, né? Tem que levar em consideração também que, se uma pessoa tem uma carga parasitária alta, esses parasitas eles são devolvidos para o solo e essa pessoa está em reinfecção constante, né? Quer dizer, hoje ela tem 20, mas amanhã ela se contamina com mais 20, depois de amanhã ela se contamina com mais 1000, e depois de amanhã ela se contamina com mais 2000, né? E a carga parasitária vai aumentando progressivamente, até porque eles não são eliminados tão fácil, né? Eles não vão morrer tão fácil, eles vão ficar ali por anos. Ok? Entenderam o que ele faz e por que a gente chama de amarelão? Sim. Amarelão porque a pessoa fica praticamente uma vampira, sem sangue. Epidemiologia. Profe, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode ser que seja meio... Mas, assim, tem muita praia aqui no Rio Grande do Sul que a gente vê que os esgotos são jogados assim, né? Então, por exemplo, quando a gente vai à praia, a gente tem muita chance de contrair alguma... Tudo que é bicho. É terrível. O bom é usar esse período justamente para tomar o vermífugo. Quando volta da praia, espera assim mais uns diazinhos, que é para o bicho completar o ciclo e estar na forma adulta. Lembra que eu falei que ele tem que estar na forma adulta para a maioria dos medicamentos agirem, né? Então, espera estar na forma adulta e toma o vermífugo. Mas é muito comum. Praia é muito comum. Uhum. Ok? Oi? Ok. Agora não travou. Tá. Então, voltando para cá. Epidemiologicamente falando, a gente tem alguns dados que são dados pela OMS, mas a questão é, esses dados eles são extremamente subnotificados, né? Não existe ninguém que estude a epidemiologia dessas doenças. Não sei se a gente já falou sobre isso. Já falamos sobre a epidemiologia de parasitoses? Já. Acho que Acho que a professora falou na aula passada que não era estudada essa epidemiologia. Ninguém estuda, porque assim, é uma doença que não dá dinheiro, na verdade, né? São doenças que não dão dinheiro, porque é normalmente doença de pessoas que não têm condições de pagar por um medicamento muito caro, mesmo o governo não se importa muito. Então, assim, são doenças que são subnotificadas, porque não tem estudo, e não se estuda também muitos medicamentos. Então, tanto que é o mesmo, o mebendazol a vida inteira é o mesmo, né? Você toma o mebendazol e o Anita para tudo a vida inteira. E, além de que, as pessoas vão fazer um exame de fezes, por exemplo, para fazer um exame de fezes vai pagar, lá, R$30, R$40, não tem nem ideia de quanto custa. Mas aí você vai lá na farmácia e compra um mebendazol por R$5, né? Então, nem faz o exame. Se não faz o exame, não tem como diagnosticar. Se não tem diagnóstico, não tem epidemiologia, né? Não tem estudo, não tem número. Então, não se sabe o que acontece. O que é relatado são casos graves. Então, por isso que se a gente olhar nos artigos, por exemplo, na internet, você só vai ver casos graves, ou casos de surtos, ou casos de... Acontece, por exemplo, sei lá, num asilo de idosos, onde muitas pessoas ficam com aquele mesmo sintoma, então aí vai lá, sim, se faz um estudo, se diagnostica lá naquele local. Ou
algum estudante que quer fazer um TCC, vai lá num grupo e faz aquilo. Mas, assim, não existe uma epidemiologia com relatos como, por exemplo, tem cólera. Cólera tem, né? Tem, inclusive, uma doença de notificação compulsória. Então, se alguém tiver cólera aqui ou no Nordeste, esses 2 casos vão ser notificados e o governo vai contabilizar. Então, aí vai entrar ali para aquele dado, vai dizer, tem 1,3 milhões de pessoas infectadas. Sim, tem, porque quem teve que contar, né? É diferente de uma doença que não tem nenhum tipo de compulsoriedade para notificação. Então, aqui o que diz é um dado mais empírico do que de fato. 1,3 milhões de pessoas infectadas, estima-se que existe esse número no mundo, 151 milhões em a doença. Conseguem perceber a diferença das duas coisas? Lembram que eu falei que uma pessoa pode estar infectada e pode passar anos com o seu parasito, seu verme, feliz, alegre e contente? Então, a gente pode ter muito mais gente infectada do que gente com a doença. A doença, ela vai ser manifestada quando a patogenia do parasito começar a aparecer e a pessoa começar a sentir os seus sintomas, né? Quer dizer, enquanto ele está espoliando, enquanto tem pouca quantidade de parasito e pouca quantidade de espoliação, então segue a vida normalmente. Agora vai ter um momento em que vai começar a cometer, a debilitar, né? Aí sim essa pessoa vai procurar ajuda, então ela está doente. E muita gente ainda morre disso. Alguma dúvida? Oi? Não. Tá. Não. Então, tudo certo? Bom, então, normalmente, crianças acima de 6 anos. Por que será crianças acima de 6 anos? Tem a ver também com costume, né? Normalmente, as crianças começam a sair de dentro de casa, ser liberadas, assim, depois dessa idade, né? Enquanto ainda estão meio caminhando nas mãozinhas da mãe, estão ainda usando calçado, né? Aí depois, não, vai para a praça, começa a liberar, e aí a criança, aí aumenta a incidência. Adolescentes e adultos, principalmente em locais com solos arenosos, umidade e temperatura, quanto mais úmido e mais quente, né? Mas lembrando que também a incidência da luz solar inativa, né, faz com que o parasito morra. Então, tem que ser um local úmido, mas quente, mas não com incidência direta de luz solar. Aqui tem... Oi, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se já ouviu falar, mas quando nascem as crianças, às vezes as pessoas falam que nasceu com amarelinho. Sim, mas não é o mesmo amarelão. Esse amarelão aí que a criança nasce é outra coisa. É um amarelão, é por causa da quantidade de hemácias que é degradada no fígado. Tem a ver com, isso, é outra coisa, sabe? Não tem a ver com esse amarelão, não é esfoliação. É outra coisa. Não é esse mesmo. Ó, vocês viram que os locais onde a incidência é maior é na região dos trópicos, né, onde é mais quente. Olhem a África. Meu filho morou na África do Sul uma época, aqui, né? E aí, quando eu dava aula de parasitologia, todas as doenças, a incidência era maior na África, mas não na do Sul, né? Que é aqui. Mas ainda tem, mas ainda que na África do Sul é mais ou menos igual ao Rio Grande do Sul. Mas tudo que é doença tem no Brasil, principalmente no Nordeste, e aí lá na África do Sul. Olha aqui. Aqui, o que é aqui mesmo? Aqui é o Paraguai? É. Olha como tem uma incidência alta lá. 50, 79. E a gente até que não tem uma incidência tão alta, né? De 10 a 29. Isso daqui que é isso daqui, ó. Prevalência, percentual de prevalência. Então,
10 a 29% de indivíduos que podem ter os casos. Diagnóstico, já falamos, né? Clínico, quer dizer, a maioria das doenças causadas por eumentos, elas têm sintomatologia muito parecida, então o diagnóstico clínico complica, porque todas vão ter fraqueza, dores abdominais, diarreia, vômito, né? Então, o diagnóstico clínico é mais complicado. O que se faz mais é exame parasitológico de fezes para observação de ovos. Então, os ovos é que vão dizer de qual é esse parasita. O tratamento, ele vai ser muito parecido para todos, né? Não vai ter diferença no tratamento, porque vão ser praticamente os mesmos medicamentos. O que vai diferenciar de um para o outro vai ser a forma de... Aqui tem os tratamentos, então o mais comum é o mebendazol, né? O mebendazol e o albendazol. O que vai diferenciar de um parasito para o outro é a profilaxia, né? Como a gente vai se cuidar desse parasito? A partir do momento que se sabe qual é, se sabe como é o ciclo. Se, por exemplo, eu tomar o mebendazol e eu sabia que eu estava parasitado, mas não sabia por quem era. Tomo mebendazol, ok, fiquei curada. Eu acho que é ascaris. Então, eu vou cuidar da ingestão de alimentos, né? A transmissão orofecal. Mas não me dou conta que é um ancilostomídeo. O ancilostomídeo, o contato é diferente, né? É por transcutânea. Vai atravessar a pele. Então, se eu cuidar da alimentação, mas eu não cuidar e andar descalço, por exemplo, então não vai adiantar nada. Então, é importante saber qual é o parasito, justamente para poder definir qual é a melhor profilaxia. É muito mais importante do que para o tratamento. Ok? Profilaxia, então. Saneamento básico. Ok, né? Então, a ideia é dar o destino adequado para as fezes, né? Não deixar as fezes em ambientes abertos. Por quê? Fezes em ambientes abertos, elas vão possibilitar o contato ou com insetos, com animais, e essas fezes elas podem ser distribuídas. O próprio vento pode distribuir esses ovos para outros lugares e aí contaminar outros ambientes também. Tratamento de água, né? Porque muitos esgotos são lançados na água, e quando o esgoto é lançado na água, lança-se também todos esses parasitos, né? E a ingestão de água contaminada ou ingestão de água contaminada, o uso dessa água para lavar a louça, por exemplo, a higiene pessoal, ou para lavar o alimento. Se a água não for bem cuidada, bem tratada, então ela vai carregar esses parasitos também. A higiene dos alimentos, né? Então a gente já falou sobre isso e eu vou falar isso durante todo o semestre. Todos os alimentos precisam ser bem higienizados, e higienizar bem os alimentos não implica só em lavar ele com água, precisa deixar ele de molho sempre com um pouco de água sanitária, porque a água sanitária é que vai matar esses vermes, a água pura não vai matar. Principalmente as verduras, às vezes as verduras ainda tem a questão da irrigação, né? Conforme a forma que essa verdura é irrigada, ela pode ainda carregar, mesmo que não tenha nenhum tipo de esgoto próximo. Se o esgoto foi liberado nessa água e a água contaminada for usada para irrigar, para irrigação, então vai ter contaminação também. Outra coisa bem interessante em relação às verduras e hortas, a gente pode pensar assim, a horta da minha casa, ela é da minha casa, então da minha casa é saudável, né? Mas assim, hoje tem um apelo bem grande para produtos orgânicos, né? Os produtos orgânicos, eles devem ser, como é que se diz, adubados, né? Com adubo orgânico. O que as pessoas entendem por adubo orgânico? Alguém me dê um exemplo de adubo orgânico. Usam esterco de animal, de vaca, principalmente. Exatamente. Usam esterco de animal. Claro que não no caso, esse parasito não é um parasito que faz parte
esterco de animal, do intestino de vaca, né, de gado. Mas muitos parasitos que estão habitam os animais podem chegar até nós por esse caminho, né, por essa via da adubação orgânica. Obviamente que se o adubo orgânico for bem preparado, ele precisa passar por um tempo de cura, ele fica um tempo num determinado ambiente até que acontece fermentação, a temperatura aumenta e os parasitas morrem. Isso existe, né? Existe a forma correta de preparar esse adubo. Mas nem todo mundo sabe qual é a forma correta de preparar esse adubo. E quando não se sabe, se faz qualquer coisa, porque se entende o que é um adubo? Esterco. Esterco de quê? De tudo que é coisa, né? Desde que seja esterco. Então, daqui a pouco, tem gente até que usa esterco, fezes humanas, como adubo. E aí, por isso que é importante, sempre que possível, e sempre que impossível também, não importa se é possível ou não, sempre higienizar direitinho os alimentos, mesmo que sejam de casa. Além de que tem a questão do transporte dos animais, os animais que transportam esses parasitas e vão sempre parar lá por cima dos alimentos, certo? Então, sempre tem que lavar. Muito bem. Só uma contribuição. Eu fiz meu estágio no retrasado, que eu fiz técnica agropecuária em Santa Maria. E daí tem um aterro sanitário que acho que está inativo ali, se não me engano. E um dos produtores que eu fui visitar, ele era de produção orgânica. E, tipo, quando chovia, a chuva era toda lixiviada para a horta dele. E, tipo, e mesmo assim ele vendia o produto, claro que não com certificação, né? Só que muitas pessoas nem sabem onde fica a propriedade e daí compra o crente que tá tudo certinho, é engraçado, só que daí acontece isso também, né? Exatamente, porque nesse caso especificamente que tu tá falando, além da contaminação biológica, ainda tem uma contaminação química, né? Que foi nessa lixiviação junto, né? Vai saber o que tá lá. Então, é bem comum acontecer isso. Tem alguns produtores que são mais organizados, assim, que eles realmente tomam cuidado com a água da irrigação, tomam cuidado com os produtos que são colocados dentro dessa água de irrigação, né? Mas tem alguns que não, tem alguns que de qualquer jeito e de qualquer forma. Muito comum também as pessoas terem açude, onde as fezes dos animais são enviadas. Fala isso agora. É muito comum, né? Já tem vários relatos de surtos de doenças, de amebíases, por exemplo, que a gente vai chegar a estudar depois, que é uma doença que aparece mais rápido o sintoma. Tem muitos relatos de surtos de amebíases por alface mal lavada, né? Quer dizer, vai lá para uma festa, por exemplo, uma festa onde vão ser servidos 500 almoços. Um dos pratos é alface. Vocês imaginem, a pessoa que está servindo alface lavou 500 pés de alface. Só que não, né? E aí, a pessoa vai lá e come o alface, é um alimento inocente. Qualquer tipo de alimento cru, quando se come fora, tem que se saber onde está comendo, ou higienizar muito bem. Prof, vi como é que é? Eu vi agora que eu estou olhando para vocês aqui, a gente estava na aula. Vi uma série que peixe comem as larvas. Ah, com certeza algumas larvas os peixes devem comer, sim. Mas suponho que não sejam todas. Mas acredito que algumas eles comem. Bom, então, lavar. Principalmente. Não, vocês são da enfermagem, né? Não são da nutrição. Já me atrapalhei de curso. Higiene pessoal, principalmente higienização das mãos. Combate aos insetos domésticos, moscas, baratas podem veicular os ovos, que já falamos disso. E o tratamento das pessoas parasitadas, porque as pessoas parasitadas são reservatórios, né? E elas vão continuar reinfectando o ambiente ao longo de 18 anos que o parasita vai estar lá dentro sem que ela tome nenhum remédio. Ok? Entenderam quem são os ancilóstomas?
Entenderam o que é ancilostomose? Tem um outro grupo de ancilóstoma também, que são os que causam o bicho geográfico. Já ouviram falar desse, né? Já ouviram falar do bicho geográfico? Sim. O bicho geográfico eu acho que eu tenho aqui, mas eu não mandei para vocês essa aula, né? Ó, são outros ancilostomídeos. Estão vendo a apresentação ou não? Não. Não. Então, peraí, que eu acho que saiu. O que a pessoa falou ali? Leem para mim? A principal diferença desse parasita para os outros que estudamos é que os ovos desse último não são infectantes, somente a fase larval 3. Isso aí, é que os ovos eles eclodem no solo e o parasita se desenvolve até L3 no solo. Então, na verdade, esse é um parasita que tem como característica diferente o fato de o ovo eclodir e ele passar por uma fase de desenvolvimento fora do ovo no solo. Certo? Essa mesma família aí de ancilostomídeos estão enxergando agora a apresentação? Sim. São os que causam a larva migrans. Essa aí que vocês estão vendo agora aqui. Larva migrans aqui, ó. Larva migrans, o nome da larva migrans, na verdade, é mais o nome da doença do que do próprio parasita, né? Os parasitas são esses aqui, o Ancilostoma brasiliensis, Ancilostoma canino e Toxocara canis. Mas ela causa uma lesão de pele. Como esse parasito? Lembram que a ideia desse parasito é atravessar a pele, é uma infecção transcutânea? Então, tem algumas espécies que não conseguem atravessar completamente a pele. Então, eles ficam migrando entre a epiderme e a derme e formam esse desenho aí, que é o tal do bicho geográfico. Deixa eu pegar de novo o apontador aqui. Ó, todo esse caminho aqui o parasito, ele entrou na pele e ele começou a andar. Lembram que ele tem aquela cápsula bucal cortante, né? E ele vai cortando esse espaço, deixando um rastro de um processo inflamatório que parece um mapa, por isso é chamado de bicho geográfico. Então, esses parasitos ainda, essas 3 espécies aqui, Ancilostoma brasiliensis, canino e Toxocara canis, eles causam larva migrans cutânea, esses 2, larva migrans ocular e larva migrans visceral. São 3 tipos de larva migrans, quer dizer, é uma larva que migra, né? A ideia é essa. A larva migrans cutânea, então aqui tem esse outro nome que a gente dá, que é dermatite serpiginosa ou pruriginosa, porque é purulenta, e é o caminho que ele faz aqui. A larva migrans ocular é que esse parasito consegue chegar no olho, e aqui tá ele, ó, no olho. E a larva migrans visceral é quando esse parasito é ingerido e ele infecta todas as vísceras da pessoa e acaba provocando isso aqui é uma reação, como se fosse uma reação alérgica. Aqui é de novo ó, a larva migrans cutânea. Ela é transmitida, é transcutânea, então, e ela é transmitida principalmente na praia, é muito comum na praia, porque os cães podem defecar na praia, e eles são os hospedeiros intermediários, eles defecam na praia, e a gente, então, vai lá, pisa, e a larva atravessa a nossa pele. Aqui está a morfologia dele, também bem pequeno, 5 a 10 milímetros, não pode ser visto, tem os dentes na cápsula bucal, que permitem ele fazer esse rastro na pele. Olha esse daqui, coisa horrível. O canino, muito parecido, eles são muito parecidos, e aqui é o verme no intestino dos cães e dos gatos, aí é o verme adulto, né? No cão e no gato, ele consegue atingir a forma adulta.
No homem, não, ele vai fazendo esse rastro aqui e, de repente, ele morre, ele não consegue, porque ele não se alimenta, na verdade, ele só vai abrindo espaço. E aqui o Toxocara canis, o ovo dele, e aqui o ciclo. Então, como que é o ciclo? No humano, é só uma infecção acidental, que pode acontecer via transcutânea ou ingestão também, e então, conforme o lugar onde esse parasito vai chegar, ele vai causar ou a larva migrans visceral, que então, quando ele chega nas vísceras, ele vai percorrendo essas vísceras, que podem ser no intestino, mas pode chegar também no fígado, enfim, vários órgãos. A larva migrans cutânea, que é aquela que a gente falou, e ainda pode ter a larva migrans visceral. Nos animais, então, o animal ingere o ovo, aí sim, o ovo com a forma embrionária ainda, e esse ovo, ele é capaz de se transformar em verme adulto no intestino do animal. E aí o animal elimina via fezes também no solo, e aí aqui se mantém o ciclo do parasito. E o homem é um hospedeiro acidental, na verdade, nesse caso. Entenderam? Sim. Ok. Sim. Então, só uma pergunta. Então, nesse caso, não tem um vermífugo ou algo que possa eliminar o verme? Ele morre sozinho? Ele morre sozinho, mas tem vermífugo para eliminar também. Aí pode eliminar também, só que ainda além de tu tratar o verme, aí nesse caso vai ter que fazer um tratamento para inflamação que ele vai causando ali, né? Mas tem também. Os mesmos vermífugos de sempre. Ah, entendi. Prof, tu pode explicar de novo o ciclo? Eu me perdi um pouco no meio. Assim, o ciclo é bem simples, tá? O ciclo dele, de verdade, acontece em animais, né? Então, ele é um ciclo, ele é um ciclo heteroxênico. Ele envolve uma fase de vida deles em animais e ele pode infectar o homem. Então, o homem é um hospedeiro acidental. Por quê? Porque o verme não é capaz de se transformar em verme adulto no homem. Só é capaz de se transformar em verme adulto em alguns animais, no caso aqui gato, cachorro, coelho, né? O que acontece? O animal ingere o ovo lá no intestino do animal se transforma em verme adulto, copula, elimina o ovo pelas fezes e mantém o ciclo nos animais. Só que acidentalmente, esse parasito, ou o vermezinho, ele pode invadir de forma transcutânea, né, ou oral, o homem, e aí aqui no homem ele não vai conseguir se transformar em verme adulto. Ele só vai causar aquela lesão, que é migrar, e durante a migração dele, seja aqui no olho, nas vísceras ou na pele, né, durante a migração ele vai causar a lesão, mas ele não vai se transformar em verme adulto. Então, o homem não vai produzir ovos desses parasitos aí, só os animais. Então, o homem se infecta com os ovos dos animais. Entendeu? Sim, obrigada. Normalmente, defecta. Aí onde que se encontram esses parasitos? Praças, praias, é muito comum se infectar nesses ambientes. Então, aqui tem o exemplo, né? Praça, crianças brincam na praça, animais na praia, e aí, ou por via oral, então aquela mesma coisa, falta de higienização das mãos, não higienizar os alimentos, tudo aquilo de novo, água contaminada, alimento contaminado, ou via transcutânea. Então, esse daqui, ó, como que é a patogenia da larva migrans cutânea? Pontos eritematosos ou pápulas, acompanhada de prurido no local da penetração. Lembram que lá no outro ancilóstomo da ancilostomose, do amarelão, também era isso, né? Onde a larva penetra, vai acontecer a formação de uma reação inflamatória. A larva penetra e aí ela começa o trajeto que então formam esses túneis, que vai deixando um rastro de inflamação. Olha só, avança 2 a 5 centímetros por dia.
Então, a pessoa é muito comum nos pés, aqui já diz, ó, áreas mais atingidas, pés, pernas, mãos e antebraços, os locais onde você se apoia, né? Então, deixa mais tempo apoiado. É também muito comum uma infecção microbiana secundária, tipo essa imagem aqui, ó. Ó, isso daqui é uma... Tem uma mais bonitinha. Isso daqui é só a lesão da larva migrans, certo? Isso daqui é uma lesão de larva migrans com uma infecção secundária, porque já tem pus em função da infecção bacteriana. Então, claro, é um ambiente que já vai estar mais sujo, né, mais exposto, então ele acaba tendo infecção secundária, que é um problema também. E aí pode acontecer a cura espontânea, só que é muito incômodo, porque tem muita coceira, ardência também, então, mas se cura naturalmente. E aquelas marcas ali vão sair também. A larva migrans visceral e ocular, então, são... a lesão é um pouco diferente, né? Porque onde o parasito vai parar, começa a ter uma resposta imunológica ali também. Então, ele faz uma lesão ali, olha, e aí essa lesão é um granuloma alérgico por causa dos eosinófilos, lembram? E aí também as células que vão fazer fagocitose chegam ali e destroem o tecido. Então, em alguns casos, pode ter uma infecção assintomática, que é quando a pessoa não sente, né? Provavelmente a depender da quantidade de parasito. A forma clássica, que não se sabe o que é, né? Só se sabe o que o paciente mostra é febre, hepatomegalia. Sabe o que é hepatomegalia? O fígado fica inchado, né? Alguns sintomas respiratórios, porque depende por onde está esse parasito daí. Tá nas vísceras e conforme o lugar onde ele está é um sintoma que a pessoa vai ter. E a larva migrans ocular é, então, aquela mancha que eu mostrei para vocês no olho. Quando a larva foi parar no olho, pense. O diagnóstico clínico ou radiológico, no caso o EPF é negativo. Por que o EPF é negativo? Pensem cá comigo. A Júlia mandou uma mensagem no chat. Pergunta. Prof, ele chega às vísceras via oral, isso? Via oral. Porque como ele não tem, é mais ou menos assim, ele não tem tanta força como tinha o outro para atravessar e cair na corrente sanguínea, né? Então, quando ele vai via oral, ele tem que atravessar só a parede do intestino, né? É mais fácil para ele, então ele consegue chegar nas vísceras, então. Pensaram por que o EPF é sempre negativo? Eu vou conseguir encontrar vermes nas fezes? Vermes não, ovos. Não. Porque não vai... Tipo, eles não vão, tipo, como dizer isso, se fecundar. Isso, não vai ter forma adulta, né? Ele vai ficar sempre, ele vai permanecer sempre na forma de larva. E aí um dia vai morrer. Então, a gente diz que é uma infecção autolimitante. A questão é o qual é a carga parasitária. Se for uma carga parasitária baixa, as pessoas não vão nem sentir. Agora, se for uma carga parasitária muito alta, óbvio, imagina você ter uma lesãozinha aqui, que é um risco, ou você ter o braço todo tomado de um risco. Então, ou a mesma coisa, o olho já é mais complicado, né? Mas assim, vísceras, por exemplo, o quanto vai estar lesionada essa víscera, você vai sentir ou não o sintoma. Ocorrência mundial, mas muito mais frequente em praias, né, terrenos arenosos. Então, olha de novo o local aqui onde tem todas as ilhas aqui no Caribe, deve ser uma beleza, né? E aqui, toda essa parte também, de novo, dos trópicos, é o local onde tem maior incidência. E crianças também, pelo quanto elas entram em contato com o solo, né? Medicamento, de novo, os azóis, né? Albendazol, a ivermectina, tiabendazol, todos esses azóis. Esse tiabendazol é uma pomada, mas ela tem um efeito parecido com o albendazol. Ali a criancinha comendo areia, e era isso.
Bom, então, esses parasitos que a gente viu agora são... Esses parasitos que a gente viu agora são os ancilostomídeos. Li alguma coisa no PowerPoint sobre isso. O que será? Sobre a questão da vacina. Vacina? Fale-me mais sobre isso. Cadê a pessoa? Assim, é que... Não, eu ia dizer que eu acho que ela comentou porque tem no PowerPoint um texto embaixo explicando sobre uma pesquisa da vacina. A Fiocruz. Isso, aham. Sim. A Fiocruz está desenvolvendo uma vacina. Mas também já faz muitos anos que está desenvolvendo essa vacina e está sempre em fase de teste e nunca termina. Mas a ideia é tentar usar uma vacina para o amarelão, né? Não para a Lava migrans, essa seria, para a ancilostomose. Tomara que aconteça, né? Agora, na verdade, a vacina é para coronavírus, mas existe sim a possibilidade de uma vacina. O que mais? Mais alguma dúvida? Voltando um pouco no ciclo. Sim, se o animal for medicado, o ciclo se encerra, porque aí não vai ter o hospedeiro definitivo, né? Que no caso é o animal que hospeda o verme adulto, cães e gatos. Por isso também é muito importante o tratamento dos animais de estimação, né? Ou mesmo, a gente tem um problema sério aqui em Palmeira, pelo menos, que são os animais que estão soltos, né? As pessoas jogam esses animais na rua. E alguém tem que tratar, porque se não tratarem, esses animais também vão estar disseminando esses parasitos no ambiente. Mas, na verdade, não é só aqui em Palmeira, né? Em todas as cidades é assim. Na URGS era assim também. O campus da URGS lá do Vale era um horror de cachorro. Tu andava e vinha era uma manada de cachorro atrás. Assim. Um horror. Também. Ok? Alguma dúvida?